Olá, estamos de volta aqui com o programa do blog Brasília por Chico Santana, hoje discutindo a saúde pública na capital federal. Com a gente, o presidente da Associação Médica de Brasília, o Dr. Luciano Carvalho. Doutor Luciano, o senhor falava no final do primeiro bloco da dificuldade, ao mesmo tempo que o senhor defendia a necessidade de se investir mais na atenção básica, na prevenção, o senhor também ressaltou a questão da falta de profissionais. E hoje nós vemos que no programa do Médicos Sem Fronteira, o Mais Médico, Brasília recebeu cerca de 70, 80 médicos cubanos para dar um reforço na rede pública. Precisava isso? Na nossa opinião, não. Sobretudo porque Brasília é uma cidade que, se você considerar que tem a maior proporção de médico por habitante no Brasil, talvez não fosse o local onde essa alternativa fosse considerada, né? Considerando também que nós temos em Brasília hoje perto de 11 mil médicos regulares em atuação, regulares com o CRM, com o Conselho Regional de Medicina. E a Secretaria de Saúde tem pouco mais de 5 mil. Então, considerando esse elemento, né, que existe 4 mil médicos na cidade, que não faz parte do contexto, né, não faz parte da assistência à saúde pública, né, nós entendemos que outras ações, que outros movimentos, que outras possibilidades pudessem ser criadas. Sei que não é tão fácil, porque isso insere na questão da responsabilidade fiscal, a dificuldade de contratação, a dificuldade de várias tentativas foram feitas pelo governo até para terceirização, para contrato especial, tudo isso aí criou de alguma forma um elemento de dificuldade muito grande. Mas eu acho que eles não estão esgotados. Outras possibilidades podem ser trabalhadas paralelamente ao programa Mais Médico, né? Trazer pessoas para atuar em Brasília sem nós sabermos exatamente qual é a qualificação desses profissionais. Que isso é a grande crítica que nós fazemos ao programa Mais Médico, né? É trazer pessoas aqui, não porque precisa trazer médicos, mas são pessoas que de alguma forma não são avaliadas pelo próprio governo brasileiro para atuar num programa ou numa ação tão sensível e tão delicada como é a assistência à saúde, né? Então nós entendemos que isso precisa ser revisto. O formato, o desenho desse programa é um desenho frágil e é um desenho político, né? Nós entendemos assim. Então nós achamos que Brasília teria outras alternativas, teria outras maneiras de você suprir a demanda você cobrir essa necessidade que existe, sobretudo porque a grande maioria assim, é de especialistas, né? Pessoas que têm especialidade, que é uma carência que nós sabemos que existe em todo canto. Agora, outra iniciativa polêmica da atual administração de saúde são as chamadas PPP, as parcerias público-privada. A Secretaria de Saúde cogita fazer um hospital no Gama inteiro, uma ala de traumatologia anexa ao hospital de base e também um hospital, um setor de exames laboratoriais que funcionaria próximo onde é hoje o Hospital da Criança, né? De uma certa forma, isso é uma terceirização da prestação de serviço em saúde. O senhor acha que isso dá certo? As outras experiências que Brasília teve com terceirização não foram muito negativas? Olha, algumas sim, outras não. Eu acho que é um ponto em discussão. Eu acho que isso não é uma proposta a ser rejeitada. Também não é uma proposta que tem que ser trazida como sendo a salvação de uma dificuldade que você está tendo, né? Algumas parcerias existem há muitos anos. A alimentação no setor hospitalar, nos hospitais, é uma terceirização, não é? A segurança, a vigilância, a limpeza, não é? Está terceirizada. Mas isso não são áreas fins, são... Exatamente. Mas também, assim, os exames complementares também não é área fim, não é? Pode não ser considerado área fim. Por exemplo, lavanderia não é área fim, não é? São coisas que intermediam, não é? Que agora um hospital inteiro, por exemplo, no Gama, um setor de traumatologia, num hospital que é especializado em traumatologia? Acho que isso é uma fuga a encarar uma realidade. Na minha opinião, é assim, é aquela alternativa mais fácil.
Eu acho que você tem que dar mais densidade ao serviço público. O serviço público, no Brasil, ele precisa ser mais reforçado. Nós não podemos nos render, né, a essa pressão de um momento economicista que possa, de alguma forma, distorcer o valor do serviço público. O serviço público tem que ser responsável pela assistência plena, pelo ensino, pelo treinamento, por vários setores da ação do pessoal em saúde, né? Acho que isso não é uma proposta a ser descartada, também não acho que seja uma proposta para ser assimilada com a facilidade como sendo uma tábua de salvação. Não é. Isso não seria mais, algumas pessoas apontam isso como mais uma ação da ganância de setores privados em cima do recurso público? Nós não podemos descartar essas possibilidades, né? Existe uma grande avidez, porque a impactação do modelo econômico, da questão econômica na saúde é muito grande, nós não sabemos nem medir. Vamos supor que se você tem uma Secretaria de Saúde, por exemplo, que tem um orçamento de mais de 5 bilhões de reais, né, por ano, e você tenha por exemplo, uma saúde suplementar, que é a saúde privada, entre aspas, que existe aqui no Brasil, que investe em torno de 100 a 120 milhões por mês, não é? E quando só dá atenção em torno de 20 a 30% da população, não é? E ainda uma cobertura limitada, né? Você vê o montante de dinheiro que diretamente é envolvido com a saúde. E eu não estou nem computando aí, né, a questão referente aos insumos e à indústria farmacêutica. Então, o elemento é de muita atenção. Existe muita avidez, né, no momento em termos da saúde. Nós não podemos desconsiderar que quando um banco compra um hospital, é porque existe alguma coisa muito direcionada, com muita intenção, né, de se beneficiar. Agora, você não pode ser resistente aos processos, né? A gente só tem que esclarecer essa coisa, precisa dar densidade à conversa, dar densidade e aprofundamento às questões, para que nós não sejamos mais uma vez, mais uma vítima, né, e retomar. O senhor acha que não há transparência, então, nessas soluções? Acho que ainda não, acho que precisa ter muito mais clareza, precisa discutir muito mais, a sociedade precisa ser muito mais participativa, as sociedades organizadas, os segmentos que estão envolvidos diretamente com a saúde, né, eles estão, de alguma forma, de certo ponto, de certa maneira, alijados do processo decisório, né? Isso eu falo muito pela própria situação do médico, né? Das situações organizadas, das sociedades organizadas médicas e profissionais de saúde, elas não participam diretamente do momento decisório, né, para questões tão pontuais e tão importantes como são essas. A equipe pensante da saúde da saúde do Distrito Federal, foi historicamente uma equipe respeitada nacionalmente, que prestou, inclusive, assistência em vários momentos ao próprio Ministério da Saúde, né? E essa equipe vem envelhecendo, vem se aposentando, e o quadro que se tem é que ela não está sendo reposta. O senhor teme uma falta, uma ruptura no processo de planejamento em saúde em Brasília para os próximos anos, para as próximas décadas? Eu acho que existe uma distorção, porque esse segmento realmente, e Brasília peculiarmente, como ela foi criada e montada muito abruptamente em impulsos, né, em momentos de pulsação, né, isso também faz com que o afastamento desse universo que foi criado num determinado ponto se afaste também quase no mesmo momento. Né? Em ondas. Quando, né, sai um, sai quase todos. Exatamente. Então, quando você criou quando foram criados o posto-saúde, foram contratados sem número de médicos, né? Assim, e aí agora, todos esses médicos envelheceram e estão se aposentando na mesma época. Então, existe uma grande evasão, né, de médicos agora, né, em função dessa questão histórica. E, logicamente, o conceito de formação, até nessa época, eram pessoas que estavam ligados a uma formação humanista, né? A medicina era uma questão muito humanista. A medicina passou também por uma expropriação, onde o tecnicismo se inseriu muito forte e, logicamente, o economicismo também. E a medicina não seria imaculada para não ficar à parte desse processo todo. Então, em cima disso, eu vejo que as pessoas formadas humanisticamente, né, elas estão cada vez mais escassas, sobretudo no meio médico, no meio das profissões de saúde. Essa seria talvez a razão de uma das grandes queixas
dos usuários do sistema de saúde, que falta humanização no atendimento? Não tem a menor dúvida disso. Porque a humanização não é só também do atendimento direto ao paciente. A humanização também falta no tratamento ao próprio funcionário. Não é? O funcionário também não se sente humanizado. Ele não tem nenhum programa de humanização para ele. Ele não é protegido, não é? Ele não é resguardado de alguma forma para desempenhar a sua situação. Então, a sua profissão e a sua atividade, ele tem que se virar dentro daquele ambiente que é oferecido a ele. Não é? Então, a fragilidade que as pessoas que trabalham hoje diretamente com o público, sobretudo com a saúde, é muito grande. A insatisfação é muito mais pela fragilidade do que pelo salário, do que pela distância, do que qualquer outro desses fatores. Se nós formos apontar assim, o principal problema da saúde de Brasília é equipamento, é recurso humano, são instalações hospitalares, ou é tudo isso que ficou sucateado junto também por impulso, como o senhor falou? Assim, nem é tudo isso e é tudo isso. Não é? Você tem assim, é como diz, você não pode colocar a questão da saúde como uma questão monofatorial ou fazer uma coisa sectária do que é. Ela é multifatorial, sim, ela precisa muito mais coisa, muito mais tempo do que qualquer ciclo de governo acha que pode resolver. Ela é muito mais ampla, muito mais profunda, né? E ela tem sim essa deficiência em todos os seus setores, por todas as razões, né? A maneira que foi montada, as fragmentações que houve durante todo esse processo, toda essa montagem dessa rede, né? As inserções políticas, o clientelismo, né? E vários momentos que a cidade passou refletem diretamente no que se tem hoje. Então nós temos um quantitativo enorme, a rede é grande, é inflada, né? Agora não trabalha adequadamente como rede, porque não tem capilaridade. A capilaridade que é necessário se ter, lamentavelmente não se construiu. Não foi falta de esforço. Já se teve várias ações para tentar melhorar esse processo, mas essa não teve resultado ainda. O senhor não acha que ela deveria ser mais descentralizada, dar mais poderes aos gestores que estão na ponta? Ela hoje não está muito dependente do secretário, da pessoa do secretário de saúde? Concordo plenamente. Eu acho que como alternativa mais imediata, a descentralização da gestão é fundamental. Mas também você não pode chegar a descentralizar amanhã. Olha, amanhã eu vou descentralizar, porque se estabelece um caos. Porque as unidades referentes, elas também não têm preparo para gerir, né, o seu próprio universo. É preciso preparar, é preciso um programa, por isso que eu falo, não é um programa de um governo, não é um programa de governo, é um programa de Estado. Tem que ser um programa de Estado a longo prazo para se implantar um modelo que dê ou que atenda a população mais adequadamente. Então, pelo que o senhor está falando, a promessa do seu colega de profissão, que em 90 dias resolvia a terapia dele, resolvia o problema da saúde em Brasília, não funcionou. Eu acho que faltou na época uma avaliação mais profunda, talvez exatamente isso. A avaliação da questão de saúde ela precisa ser mais densa. E naquela época, acredito que eles não tinham uma avaliação tão profunda, não sabiam exatamente qual era o tamanho da questão, o tamanho da problemática que se estava se enfrentando, né? Não tem a menor possibilidade de ninguém, em curto prazo, resolver a ansiedade, a problemática que envolve a saúde no Distrito Federal. Como médico e como gestor da saúde, qual é a prescrição, então, que o senhor dá para esse paciente chamado saúde pública? Eu acho que ela tem que resistir. Saúde tem que resistir. E ela é forte, né? A saúde pública é tem fisioterapia para ela? Ela tem várias alternativas terapêuticas, né? Mas assim, é como tudo isso, é como isso é uma doença. Então, nós temos que tratar, seguir, prevenir, acompanhar, não é? E dar seguimento a tudo aquilo que nos diz respeito, né? E de respeito à saúde e todas as suas ações. Não existe um modelo, não existe um comprimido que vai resolver, né? Existe uma filosofia de ação que possa de alguma forma ajudar a população. Bem, doutor Luciano, muito obrigado pela presença aqui no Blog Brasília por Chico Santana. Você nos acompanha na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília que você assiste na net. E também você pode nos acompanhar na internet, no blog Brasília por Chico Santana. O endereço é www.chicosantana.wordpress.com. Se você quiser mandar um comentário ou uma sugestão de pauta, escreva para nós. blogdochicosantana@gmail.com. Até um próximo encontro.